and time to wake everybody up. So turn your stereo louder, paint your eyelids yellow green. Think it's time for the world to see that everyone is a superstar. Dancing with the air, clap, clap, and dance. Então ele fez isso já sabendo que a probabilidade de eu levar isso pra frente era muito pequena, porque a maioria das pessoas aceitam que perderam o calção e fica por isso mesmo, né? Então é um hábito muito comum já desse proprietário fazer isso. Então, a gente foi atrás de um advogado, nós conversamos com 3 advogados, assim, e todos os 3 nos passaram pareceres extremamente iguais, assim, bem parecidos mesmos, né? Como que funcionaria neste caso para reaver o nosso calção? Vamos lá. O primeiro passo seria a gente enviar um solicito, que é um documento que o advogado envia uma carta formal, solicitando a devolução desse dinheiro e informando que caso o dinheiro não seja devolvido, nós entraremos com um pedido judicial. Então, para isso, você precisa desembolsar de 100 a 150 euros, só para o advogado enviar essa carta. Nós enviamos essa carta para o proprietário, ele respondeu a carta dizendo que ele não iria devolver porque a gente danificou o imóvel e ele teve que fazer reparos, e para isso que ele usou o nosso calção. Então, o nosso advogado respondeu falando que para isso ele precisava apresentar as provas, que não era simplesmente ele só reter o nosso dinheiro e alegar custos e não apresentar os documentos de que ele fez as devidas melhorias. Então ele falou, eu preciso que você envie as faturas e os comprovantes das melhorias que você fez, né, para isso a gente poder encerrar o caso. Então ele não respondeu, obviamente porque ele não tinha feito nada, então como que ele ia provar que ele fez algo que ele não fez? E a partir daquele momento ali, ele não podia, por exemplo, comprar um colchão, porque a data de compra, né, estaria sendo daquele dia, ele já tinha informado que tinha feito, então ele não podia mais fazer qualquer tipo de mudança. Então as notas que ele teria que apresentar seriam que ser do dia em que ele informou que fez as melhorias. Então ele não respondeu mais, né? E o nosso advogado falou que a gente teria que fazer agora um pedido judicial, que é um pedido em que a gente apresenta ao juiz, né? E que o juiz determina que ele tenha que pagar. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona mais ou menos isso. Então, não é um julgamento. O advogado elabora, né, um documento, assim, em que ele solicita, com base nas provas que você tenha, né, que você entregou imóvel, nas conversas de WhatsApp e tudo mais, e o juiz emite esse documento solicitando o pagamento. Ele tem 45 dias para responder. Se ele não responder, ele é obrigado por lei a pagar. Então, se ele não pagar, eles penhoram bens, né? Se ele responder e negar, a gente vai para julgamento. E se ele responder e pagar, daí nesse momento ele tem que me devolver o dinheiro, mais multas e mais o gasto de advogado que eu tive para poder pedir esse documento. E aí aconteceu um problema, gente, que eu vou explicar para vocês. Nós protocolamos esse pedido para o juiz e o juiz falou que para a gente prosseguir com o pedido judicial, a gente teria que ter esse documento de entrega de chaves e a situação do imóvel no momento da entrega das chaves. Então, nós informamos que nós não tínhamos esse documento, que o documento foi solicitado para o representante dele e que o representante dele não quis fornecer e que ele alegou que não tinha. E o juiz não aceitou isso como justificativa porque ele falou que se a gente não tinha o documento por uma omissão do proprietário, o proprietário não quis fornecer, a gente tinha que gravar, né, o representante ali na hora falando que ele não tinha como fornecer esse documento, né? Ou a gente tinha que pegar uma carta dele alegando que ele também não poderia fornecer esse documento. A gente tinha que ter alguma prova de recusa. Isso pra mim foi meio que um absurdo, porque eu nunca imaginei que teria que ser assim, né? Então, tipo, sei lá, pra mim era uma situação que era muito mais fácil ele penalizar o proprietário por não ter fornecido, já que é uma obrigação do proprietário, do que penalizar o inquilino, né? Então, ele falou pra gente que a gente não poderia prosseguir com esse pedido judicial sem ter este documento, né? Então, por isso que eu falei pra vocês que é tão importante ter esses 2 documentos. Então, eu sugeriria que vocês, para evitar ter problema na hora da entrega do imóvel, vocês mesmos imprimam esse documento. Eu vou botar o modelo aqui embaixo, então vocês podem imprimir, e vocês solicitem o preenchimento dele no momento da entrega. Lembrando que vocês precisam de um documento de identificação para poder validar. Então, vocês fazem uma foto do documento ali da pessoa que tá assinando, para poder comprovar que a pessoa mesmo assinou, entendeu? Então, vocês fazem a foto, imprimem, grampeiam tudo junto ali no momento da entrega. Não saiam do imóvel, gente, sem o dinheiro de vocês, confiando na palavra do proprietário que ele vai te pagar, e sem esse documento. Então, é imprescindível que vocês tenham, né, esses 2 documentos que eu vou colocar aqui embaixo. Como nós não tínhamos, o juiz não quis prosseguir. Se o juiz fosse prosseguir, gente, com a cobrança, nós teríamos que pagar uma taxa
de 550, não, desculpa, gente, acho que era 600 ou 752 euros, era muito dinheiro, muito. Você teria que pagar todo esse dinheiro para o juiz emitir essa cobrança. E aí, se ele fosse te pagar, se ele aceitasse te pagar, ele ia ter que pagar o seu aluguel mais esses custos que você teve, entendeu? Mas se ele não aceitasse pagar, iria para julgamento, aí você teria mais custos para pagar, entendeu? Então, é muito caro você entrar com advogado aqui. E você não tem uma garantia real de que você vai receber esse dinheiro de volta no julgamento. Eu já vou explicar isso para vocês também. Como o juiz não quis prosseguir com a cobrança, nesse caso a gente não pagou. Mas, se a gente fosse prosseguir, se ele fosse prosseguir, a gente teria que pagar todo esse valor antes de ele emitir a carta. Ele simplesmente ia cobrar, daí ele emitia a carta e aí a gente iria ficar no aguardo dos 45 dias. Então, você já teria uma despesa ali de mais ou menos uns 800 euros, que é os 100 euros, 100 a 150 do solétito, né, que você teria que ter enviado no início, e mais esse dinheiro da cobrança judicial do juiz, né, que são as taxas do tribunal. No nosso caso, como a gente não conseguiu prosseguir nessa parte, a gente teria que ir direto para julgamento. A gente teria que solicitar, né, que daí fosse feito uma data para um julgamento, em que nós apresentaríamos todas as provas, ele teria que apresentar as provas dele, e aí ali seria decidido pelo juiz, né, se era favorável a nós ou não. E aí ficou uma situação muito arriscada pra gente, porque pra gente ir para um julgamento, você envolve muito dinheiro. O custo de um julgamento, né, ele vai de 1.200 euros a 2.000, 2.500. Vai depender muito, assim, eu não sei explicar, gente, porque eles falaram que vai depender muito, assim, de como for decidido, se vai ter mais de uma audiência ou não, ou coisa assim. Mas parte de 1.200 euros que você tem que pagar. Você tem que juntar todas as provas, ele também vai ter que juntar as deles, né? Você vai ter que depor, vai apresentar suas provas, ele vai depor também e por aí vai. No nosso caso, nós, nesse momento, estávamos comprando o nosso imóvel aqui na Itália, então nós já estávamos com muita despesa naquele momento, e a gente decidiu que não era viável para a gente começar esse processo, primeiro porque a gente iria se mudar nos próximos meses, né, e a gente teria que ir para o tribunal lá para poder depor e tudo mais, e segundo porque o custo era muito alto. E isso é uma brecha, assim, na Itália, gente, porque, infelizmente, se você não tem dinheiro para pagar, você tem que aceitar que você perdeu o seu calção, você perdeu o seu dinheiro. Porque é muito expressivo você ter que pagar isso. Com 1.000 euros, gente, eu como tranquilamente por 2 meses aqui na Itália. Tranquilamente, eu como muito bem, assim, com 1.000 euros, entendeu? Então, é muito dinheiro que você tem que depositar ali sem ter uma garantia. Porque o que o advogado explicou pra gente? Isso foram um parecer de 3 advogados que nós ouvimos, tá? Que, primeiro de tudo, não é viável entrar num julgamento se o valor que você tem a receber de calção é menor de 2.000 euros. Porque os custos são muito altos, então só compensa se o valor que você tiver que receber de calção for a partir de 2.000. Então, como o nosso caso era menos de 2.000, o advogado desaconselhou a gente entrar, porque ele falou, nossa, você vai ter muita despesa para poder entrar, para receber, tipo, um valor que, beleza, é significativo, mas não vai ser equiparado com o valor que tu vai gastar, entendeu? E ele falou pra gente uma coisa que era muito importante, que é o seguinte, não existe, né, causa-ganha, apesar de, no nosso caso, o proprietário ter cometido muitas infrações porque ele não apresentou os gastos que ele teve. A lei italiana determina que ele não pode reter o seu calção assim. Ele precisa ter todo um processo para poder usar o seu calção, porque o calção, na verdade, ele não foi feito para abater despesas do imóvel, até porque muitos móveis, eles se deterioram ao longo do ano. Ele tem uma depreciação, né? Então, um proprietário não pode te cobrar um preço de um móvel novo, de um móvel que foi usado por anos, entendeu? Então, tem todo um modo legal de você usar esse dinheiro. O calção, ele foi feito para você abater falta de pagamento do aluguel. Então, se a gente não tivesse pago o aluguel, ele poderia ter usado o calção para bater. Mas isso não foi o caso, porque a gente sempre pagou certinho. Então, ele teria que ter feito todo um processo para poder usar o nosso calção, para poder pagar despesas do imóvel. Não é ele simplesmente dizer que ele vai comprar um colchão de 400 euros. Não é assim que funciona. Então, mesmo ele estar totalmente fora da lei, por conta desses 2 documentos, o juiz não aceitou a cobrança, entendeu? Para vocês entenderem como é falho esse processo aqui na Itália, porque às vezes a gente acha que só no Brasil que não acontece justiça, mas aqui também não acontece, aqui também é falho, entendeu? A pessoa infringiu várias regras, várias leis, e ainda assim a gente não prosseguiu por falta de 2 documentos que ele não quis nos fornecer, entendeu? Então, é muito complicado essa questão aqui. Então, nós decidimos que nós não prosseguiríamos naquele momento ali, porque outra coisa que o advogado havia nos informado é que não existe obrigatoriedade de pagamento de despesas da parte que pede. Que normalmente, tá, gente?
Quando a parte tem a parte vencedora, né, a parte que perde, normalmente o juiz manda a parte que perdeu pagar as despesas do advogado da parte que ganhou. Mas isso não é uma regra aqui na Itália. O juiz, nesse caso, se a gente fosse para o julgamento, ele poderia simplesmente chegar para a gente e falar assim, não, beleza, vocês vão receber o valor do calção de vocês de volta, né, e cada um vai pagar suas custas advocatícias. Ele falou que não é uma coisa normal de acontecer, mas é uma coisa que pode sim acontecer aqui. Então a gente tinha mais esse risco. Por isso que ele falou que quando o aluguel, o calção, né, o valor a receber, ele é menor que 2.000 euros, acaba não compensando. Porque às vezes você vai gastar tipo 1.200 de despesa para você receber 1.000 de volta e aí você perdeu 200, entendeu? Foi por isso que o advogado desaconselhou, para vocês entenderem como tudo isso é muito falho, né? Como o sistema é muito falho, né? E outra questão, assim, que o advogado havia comentado pra gente também, é que tudo isso poderia levar muito tempo, né? Não é uma coisa que estaria resolvida, tipo, em 1 mês, 2. Poderia ser que a gente só tivesse retorno daqui a quase 1 ano disso, entendeu? Um outro ponto também que é muito comum que as pessoas aqui não sabem é que toda vez que você devolve, que o proprietário tem que devolver o seu calção, ele tem que devolver o calção corrigido monetariamente, porque ele retém esse dinheiro por muito tempo, no nosso caso foram 2 anos, então ele tem que devolver com juros. A maioria das pessoas que conseguem receber o calção, elas só recebem o calção que elas pagaram. E o proprietário, né, ele fica no lucro, porque a maioria das vezes ele deixa esse dinheiro aplicado ou algo assim, então ele ainda sempre sai no lucro. Então, no nosso caso, gente, a gente acabou perdendo, né, o valor do nosso calção. Ele não nos pagou nem os 100 euros que ele falou que ele iria devolver, tá, gente? Porque ele falou, lembra que eu falei pra vocês que do dinheiro que a gente tinha pagado ele ia devolver 100 euros? Ele não pagou nem os 100, entendeu? E aí, pra gente receber esses 100, eu tinha que enviar uma outra cobrança de 100 euros. Então, tipo, eu ia perder mais 100 pra receber 100, entendeu? Então, é muito falho essa questão aqui na Itália, muito complicado. E outra coisa que eu vou ponderar, porque esse proprietário, que foi o proprietário do apartamento que a gente morou, ele é um proprietário muito conhecido na região de Ivrea e região ali, Canavese, ele é muito conhecido. Eu diria, assim, que 99% dos brasileiros que têm casa alugada ali são imóveis alugados com ele, né? Ele é muito conhecido por esse tipo de golpe. Depois que aconteceu isso com a gente, eu comecei a acompanhar os grupos, eu até postei o meu caso nos grupos, assim, não citei nomes, obviamente não vou citar, mas eu coloquei meus casos no grupo, né? E eu comecei a descobrir muitos brasileiros que tinham passado pelo mesmo problema, exatamente o mesmo problema, e todo mundo perdeu o seu calção, entendeu? Inclusive, essa família que entrou no imóvel que eu morava, que eu conheci, né? Eles também saíram do imóvel logo após algum tempo, e eles também perderam o calção. Então, todo mundo, infelizmente, que eu conheci, perdeu o calção com esse proprietário. Uma outra coisa que aconteceu recentemente, gente, que eu até comentei no vídeo anterior, é que esse proprietário, ele acabou saindo na mídia italiana. Obviamente, eles não citam o nome dele, tá? Mas todos os brasileiros sabem que foi ele, porque teve testemunhas, teve gente que viu ele lá e tudo mais. Ele saiu na mídia porque ele foi até a casa de uma inquilina, ele tinha mandado uma ordem de despejo, porque eles já haviam alugado o imóvel dela para outra pessoa, até onde eu entendi, assim, do caso. E eles queriam que ela saísse, ela não tinha como sair do imóvel, porque ela não tinha encontrado uma outra casa. E eles tiveram uma discussão e ele foi lá com 3 homens, tá? E eles agrediram ela, eles bateram nela, ela foi parar inclusive no hospital. Ela morava sozinha no imóvel com uma filha de 10 anos. E eles só têm esse tipo de atitude, só pra vocês terem uma noção, com mulheres, tá? Porque todos os casos que eu ouvi que ele intimidou algum inquilino foi sempre mulheres. Então ele foi lá, eles agrediram ela, eles bateram nela, eles empurraram a filha dela de 10 anos da escada abaixo. Ela caiu rolando a escada, ambas foram parar no hospital. Né, ele saiu na mídia por ter agredido ela, né, porque foi uma situação, assim, que muitas pessoas presenciaram, porque esse prédio em questão é um prédio de brasileiros, muitos brasileiros moram lá, é quase o prédio inteiro dele, e as pessoas viram o que aconteceram, viram que ela foi agredida, viram ele lá, viram ele batendo, ele jogou as coisas dela pela janela, numa tentativa de expulsá-la do imóvel, várias coisas nesse sentido, né, eu vou colocar uns links aqui pra vocês darem uma olhada. E esse tipo de atitude com ele não foi exceção, sabe? Eu tive um casal de amigos que eu conheci, que eles... Foi um dos casais que eu até mencionei no vídeo anterior, né? Que eles alugaram o imóvel do Brasil e quando eles chegaram aqui, o imóvel estava em umas condições horríveis, que eles falaram que estava sendo reformado e não estava. E eles tiveram uns impasses com esse proprietário, porque eles estavam exigindo a reforma que foi prometida e o proprietário simplesmente não fazia. E o proprietário só ia no imóvel conversar quando o marido dela estava trabalhando. E ele iria sempre acompanhado de outros homens.
Então, eu lembro que o marido dela até teve uma discussão com o proprietário falando que ele marcava horário com o proprietário e o proprietário só ia quando ele avisava que não estava em casa porque estava trabalhando. Então, ele só tem esse tipo de atitude, assim, com mulheres, basicamente, entendeu? Então, é um proprietário já muito conhecido por esse tipo de situação. Ele já foi conhecido por agressão, por intimidação das pessoas, por não devolver o dinheiro. Quando tu tem um problema no imóvel e você reclama muito, ou você diz que você vai denunciar ele por um problema, ele tenta te obrigar a sair à força do imóvel, sabe? Porque ele age como se ele fosse uma autoridade. Ele é muito influente na região, porque como eu expliquei pra vocês, ele tem muitos imóveis ali. Tanto é que nesse caso da agressão, gente, ele foi chamado para depor e foi libertado. Saiu assim normal, só foi lá, depois e saiu. Mesmo tendo vídeo, tendo testemunhas, tendo pessoas que viram ele ali, ele não foi preso por agredir uma mulher e uma criança de 10 anos. Então, é uma pessoa que tá aí livre e tal. O que mais me choca nessa situação é que os intermediadores que são brasileiros, eles continuam alugando o imóvel desse cara, né? Mesmo com todos esses acontecidos, mesmo com todas essas pessoas que perdem o calção, mesmo com todas essas pessoas que ele rouba, porque ele rouba, gente, eu não posso dizer, porque no nosso caso, ele roubou o nosso dinheiro, então mesmo todas essas pessoas que ele rouba, os intermediadores sabem de todos esses problemas e eles continuam te alugando, e eles mentem. Eles mentem, gente, eles mentem que o proprietário é um proprietário certo, é um proprietário que vai te devolver o calção, que é o proprietário certinho e tudo mais. Eles mentem, entendeu? E lembra que eu até comentei pra vocês no início que a pessoa que trabalha para os intermediadores estava questionando sobre os móveis que eram meus e que eram da casa? Então, essa família que alugou foi exatamente isso que aconteceu. Eles alugaram o imóvel para eles como nas fotos, entendeu? Eles não falaram para eles que o sofá não tava, que os armários não tava, que o resto dos móveis que estavam ali não estavam, entendeu? Então, isso para vocês entenderem como os intermediadores mentem, entendeu? E aí, toda essa situação, assim, eles vendem, né, como se fossem ajudar as pessoas, mas acaba somente prejudicando. Então, eu espero que esse vídeo ajude você que está pensando em alugar um imóvel aqui na Itália a se precaver um pouco mais, a entender como que funciona, quais são os problemas que você pode ter, quais são os golpes que existem, que você possa se prevenir para que isso que aconteceu com a gente não aconteça com você, que você não perca o seu dinheiro, porque qualquer 10 euros que você tem aqui, você faz muita coisa, então conta, é muito importante. Então, espero que tenha te ajudado. Cliquem no like para me ajudar também com os vídeos, se inscrevam no meu canal. Eu vou postar muitos vídeos a partir de hoje, principalmente sobre os diários da nossa obra, da nossa casa, como funcionou para comprar nossa casa aqui na Itália. Eu vou explicar tudo isso para vocês, eu espero que vocês gostem e que vocês também consigam ter uma vida muito mais harmoniosa aqui na Itália, gente. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!